Bom dia, leitores e leitoras. Aqui é o Rafael, do canal Desventuras Urbanas, mais uma vez trazendo conteúdo para vocês. Bom, no último vídeo eu falei sobre diálogos, né? Uma coisa um pouco mais genérica, eu dei vários exemplos, né, para que ficasse mais claro. Bom, esse vídeo aqui vai ser um tema um pouco parecido, né? Também é sobre diálogos, mas eu vou falar especificamente sobre a diferença dos diálogos entre homens e mulheres. Então, o que acontece? Por que é importante a gente acabar estudando esse tema para você que está querendo escrever seu livro, ou para você que gosta de curiosidades, gosta de saber como que as coisas são feitas, né? Bom, é o seguinte. Quando você está fazendo um livro, o diálogo é uma parte bem difícil, né? Mas é porque depende muito da observação. Você tem que reparar como que as pessoas realmente falam e como elas agem, né? Então, o que acontece? O diálogo, ele tem que casar a personalidade do seu personagem com o modo que ele vai falar. Então, se o personagem é carismático, ele vai ter que falar de forma mais carismática, né? Querendo abraçar todo mundo, sempre talvez com alto astral. Então é desse jeito. Nossa, e aí pessoal, como é que vocês vão? Parece uma coisa mais jovial assim, né? Mas, por exemplo, pode ser de meia idade, pode ser idade mais avançada. Aí, meus netinhos, vamos brincar? Vem aqui com o vovô que eu vou ensinar uma brincadeira nova. Então, um avô brincando com os netinhos, querendo ser carismático. E por aí vai. Bom, então casando essa personalidade, você tem uma coisa mais real, né? Então o seu personagem não vai ficar, vamos dizer assim, ele não vai ser depressivo e com falas carismáticas. São coisas completamente opostas. A não ser que o personagem ele passe por uma fase que ele está depressivo. Aí tudo bem, vai casar com a situação. Coisa que a gente já falou no outro vídeo. Bom, o problema em si, né, vamos dizer, quando eu vejo um texto, autores iniciantes trabalhando isso, é comum, geralmente, a mulher, né, que ela é autora, ela vai fazer o diálogo do homem, um homem falando, mas não vai ficar com cara de homem. A fala não tem cara de homem. Talvez para ela esteja normal, mas quando um homem lê, não fica com cara de homem. Ou então esse homem não fica, vamos dizer, masculino, não dá aquela ideia de que ele é masculino, que ele é um homem de fato. Então, é comum, por exemplo, que os livros, quase todos os livros que falam sobre romance feminino, né, um pouco mais na linha um pouco mais romântica, né, que hoje em dia tem os hot, né, mas na linha mais romântica, as mulheres escrevem como se fosse o homem ideal. E esse homem ideal costuma ser um homem mais sensível. E esse homem sensível, ele é bem real, na verdade. Porque o homem, ele não é tão sensível, né? Do modo como as escritoras o fazem, são personagens que eles estão completamente casados, em sintonia com a mulher. E isso não acontece. Vocês vão entender mais pra frente. Então vamos lá. Mas vamos fazer diferença agora, né? Como que a mulher fala, né? Questão de observação, são as minhas observações. A mulher, ela fala sempre bastante, né? Tem uma pesquisa científica, né? O pessoal brinca que tem, que a mulher ela fala cerca de 20 mil palavras por dia e o homem fala cerca de 8 mil. Então as mulheres falam 2,5 vezes mais que um homem, em média. Então pode ter mulher que fala 40 mil palavras, que é o dobro que a mulher costuma falar. E pode ter o homem que é a mesma coisa, mas via de regra, a mulher fala bem mais que o homem. Então o que acontece? Quando o diálogo é feminino, primeiro, quando a gente fala de personalidade feminina, né, com o diálogo propriamente dito, a mulher ela pode falar o que ela quiser, não tem como errar o diálogo feminino. No seguinte quesito, se a mulher está falando, qualquer coisa que a mulher falar, qualquer jeito que ela falar, é o jeito feminino. Porque o jeito feminino é muito amplo, ele é muito amplo mesmo. Então ela pode falar, querido, isso não é assim. Ela pode estar com raiva. Eu tenho vontade de apertar seu pescoço, tem hora. Quando geralmente é casada. Ela pode ter que dizer, barata, barata, barata. Então o que acontece? Não tem um jeito errado da mulher se expressar. Elas podem se expressar como elas quiserem. A única diferença é que quando você vai fazer o diálogo feminino, é que esse modo de expressar da mulher, ele não mude tanto, a não ser que seja uma situação mais específica. Então uma mulher que ela pode ser muito doce, muito educada, ela pode ficar extremamente zangada. Ah, mas por quê? TPM, por exemplo, chega o final do mês, você pode só citar lá que
A mulher que está falando porque chegou no final do mês, pronto. É um dos motivos. Acabou o relacionamento, agora ela vai ficar depressiva, vai ficar tristonha, certo? Então a mulher tem várias faces, tem vários jeitos de falar. Não existe uma mulher que fala de modo errado. O problema vai quando está no homem. Por que acontece isso? O homem, ele sempre, eu estou falando do homem hétero por enquanto, tá? Isso é só para vocês entenderem, depois eu vou falar dos homossexuais também. Mas o homem hétero, ele se preocupa muito em não ser confundido com o homossexual. Porque o homem hétero, ele quer, via de regra, estar em um relacionamento com uma mulher. Então ele não vai ser tão sensível, não vai ter falas tão sensíveis. Ele não vai puxar muitos modos de falar. Ele tem uma linguagem um pouco mais padrão, mais constante, né? A única diferença vai ser de acordo com a personalidade. Se ele for mais inteligente, se ele for mais carismático, se ele for mais depressivo, se ele for mais pessimista, se ele for mais raivoso. Então isso vai mudar, mas em regra ele vai manter a sua constância. Então os diálogos ele vai estar sempre falando de alguma determinada maneira, ele não vai mudar essa forma de falar. Então eu vou dar uns exemplos de diálogos de mulheres e de homens. Então duas mulheres estão conversando. Então como é que acontece? Ela vira assim e fala: fulana, você viu que Beltrana comprou uma casa nova? Aí a outra: é mesmo? E que cor é a casa? Não é verde? É mesmo? Nossa, eu soube que os móveis todos lá são de madeira, é verdade. Eu entrei, menina, ela me serviu chá de camomila. E assim vai indo. Esse é o diálogo feminino, assim. O que acontece? O diálogo feminino, uma das características dele é que as mulheres falam muito, muito, e as coisas não necessariamente vão ser objetivas, não vão ser importantes. O homem não tem isso. Via de regra, o homem, quando ele fala, ele sempre tem objetivo e ele não vai se alongar muito. Salvo situações bem específicas. Geralmente o homem se alonga em alguma coisa quando ele está explicando. Tem uma piada que é do marido e da mulher, né? A mulher chega em casa e vira para o marido: bem, você não vai acreditar. Meu dia hoje foi maravilhoso. Eu acordei, eu tomei café, eu estava de bem com a vida. Eu atravessei a rua, vi um gatinho lindo. Eu encontrei minha melhor amiga que eu não via há anos. E ela vai contando, vai contando. Aí ela vai manhã, tarde, noite, vai contando. Reconta 2, 3 vezes o mesmo caso. Mulher falando. Mulher fala bastante, né? Como eu falei, 2 vezes mais que o homem. Aí a mulher vira e pergunta ao marido: e como é que foi seu dia, amor? Ele responde: normal. Mas ela: só isso? Só. Levantei, trabalhei e voltei para casa. Normal. É isso. Então o homem ele fala bem pouco, ele fala bem objetivo. Então se a mulher quiser puxar mais dessa conversa: mas não aconteceu nada de diferente no seu serviço? Ah, meu chefe me encheu o saco hoje, mas só. Normal. Então o homem ele fala bem pouco, ele é objetivo no que ele fala. Ele não fica procurando fazer as pessoas falarem mais, ele é objetivo. Então, por exemplo, se ele pergunta qual é uma cor ideal para pintar uma parede, o outro vai responder: amarelo. Pronto, é amarelo. Ah, não, mas por quê? Aí sim, aí vai falar alguma coisa. Então, via de regra, o homem ele é muito objetivo para falar. Então, quando ele vai explicar alguma coisa, ou que é uma coisa de muito interesse, aí ele fala mais, é o que a gente costuma ver nos livros. Porque o personagem geralmente está explicando, ó, ele está tendo um pensamento, ele está falando alguma coisa que está acontecendo, e aí é que entra, né, o mais falar do homem. Então, via de regra, um personagem vira para o outro e fala: o primeiro: você não vai acreditar, eu beijei fulana de tal. Fulana de tal, sério, é? Aquela que todo mundo queria pegar, mas ninguém nunca pegou, é essa mesmo. Não, me conta aí como é que foi. Aí ele vai contar como que foi toda a conquista e por aí vai. Então, assunto específico, explicação. O homem ele não costuma falar muito. Via de regra, se a gente fosse colocar, a mulher ela fala 3, 4, 5 linhas se ela estiver explicando alguma coisa, mas explicando pouco, né? Enquanto o homem, numa frase de livro, ele estaria falando uma linha, 1,5. Então, assim, por exemplo, se eu for pegar meu livro Desventuras Urbanas, eu for fazer o Heitor conversar com o Rick, né? O gangster conversando com o inteligente, a conversa vai ser muito pequenininha. Vai ser mais ou menos assim: e aí, Rick, você resolveu o problema com seu amigo de infância? Não deve nem dar uma linha. Resolvi, a gente caiu na porrada e acabou. Pronto. Também não deve ter dado uma linha. Aí 2 meninas conversando, né? No caso a Raíssa e a Lindsay. Elas começam a falar, por exemplo, sobre roupa no shopping. A Raíssa fala: nossa, eu gostei muito desse estilo de Destroyer, que é um tipo de roupa.
Aí a Lindsay vai, eu sabia que você ia gostar. Quando eu falo para você que você devia ser mais feminina, que você devia olhar mais para as suas roupas, renovar seu guarda-roupa, e a Lindsay vai falando, vai falando. Aí a Raíssa vai e devolve as coisas. Não, realmente, você estava certa. Eu acho que eu perdi muito tempo. Eu acho que, na verdade, era minha mãe que comprava roupa para mim, que eu não gostava. E vai indo. Então, o que acontece? Várias vezes lá nos Venturas Urbanas, que é meu livro, eu pego as mulheres conversando, né? Eu deixo as mulheres conversando e às vezes para terminar o parágrafo eu coloco assim o diálogo, elas fazem uma piada e começam a rir, que é normal de conversa de mulher, ou então eu escrevo assim, e elas vão conversando ao longo da tarde. Então é desse jeito. Então, esse é a forma de falar homem e mulher. O homem é objetivo, a não ser que ele esteja mais explicando, falando mais alguma coisa. Então, ele não tem muito jeito de falar a coisa. O homem hétero, assim, né? Depois eu falo do homossexual, vou deixar para o próximo vídeo. Então, o homem hétero, ele fala a coisa, mas de forma objetiva, de forma clara, ele não fica dando muitos rodeios, a não ser que você crie um personagem que faça isso. Mas ele não vai falar querido, ele não vai falar, ele não vai ficar, às vezes, dando muito indireta. Ele vai falar, mas na cara mesmo, mais seco. Não gosto de você. Mas por quê? Não sei, mas não gosto de você. Então, assim, existe uma tese psicológica que é minha, que às vezes a pessoa vê uma outra, né, que parece uma que ele não gosta, e aí ele vê essa pessoa refletida, né? Mas isso aí, então, por exemplo, isso é uma coisa que você poderia pôr explicando por que o homem não gosta, mas às vezes o próprio personagem não tem consciência, não vai pensar nisso. Esse é o estilo do homem, né? O estilo do homem falar. Pode parecer um pouquinho genérico, mas basicamente isso. A mulher fala bastante, ela não tem nenhuma regra para falar. Ela pode falar do jeito que ela bem entender. Ela pode usar muita gíria, pouca gíria. A única coisa que vai mudar, que você tem que ter cuidado dos diálogos das mulheres, são fazer elas falarem de um jeito praticamente do mesmo jeito, né? Então, se ela está sendo mais estressada, ela vai falar mais estressada. Se ela é mais calminha, mais docinho, gatinho, cachorrinho, coisa muito adorável, ela vai fazer isso, uma coisa mais frufru, né? Então, se ela for madame, nossa, eu adoro quando alguém faz isso, aí vai ser, o cuidado que se tem que ter é com a forma como a mulher está se expressando, mas não existe um modo errado da mulher falar. Mas se o homem ele falar algo errado, ele falar querido, mais gírias, ficar puxando muitas sílabas, nossa, aí você já não está falando tanto de um homem hétero, você talvez já esteja indo para mais um homossexual masculino, né, que já costuma falar um pouco mais assim, mas eu vou falar disso no próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu like, seu joinha, se inscreva no canal e comenta alguma frase aí que você tenha visto, que você gostou, que seja masculina, feminina, coloca aí para mim dar uma lida, tá bom? E até uma próxima.